É minha conexão que tá ruim? Se qualquer coisa eu vou para outro lugar aqui, que eu tô aqui em Buenos Aires, eu vim ver a minha filha aqui, e eu não sei se é. Deixa eu deixar aberta aqui a porta do quarto para ver se melhora. Mas tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá travando um pouco, Paulo. Eu não sei se é você ou se sou eu. Não, acho que era eu. Eu tava no outro quarto e lá a internet é Ah, ruim. Agora acho que tá melhorou. bom. Vou por eles. Melhorou bastante. Já pus para gravar, né? Já apareceu aí, né? Isso, já apareceu. Vamos lá. Admitir todos. Boa noite, pessoal. Acho que já tá. Todo mundo que tava. Boa noite. Vamos lá, Sabrina, vamos começar? Vamos começar, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai fazer nosso segundo encontro em relação às questões comentadas, né, do simulado que vocês fizeram aí de preventiva, tá bom? Boa Posso noite para todo compartilhar? mundo. Pode sim, Paulo. Então a gente está pegando aqui, né, pessoal, só para a gente recapitular as questões que vocês mais erraram do simulado em relação à preventiva, né? Eu sou médica de família e comunidade, faço parte aqui da banca da BRED em relação à preparação de vocês, né, para a revalidação do diploma. E hoje a gente está fazendo esses acompanhamentos em relação às questões objetivas, tá? A primeira questão que a gente vai discutir hoje aqui, pessoal, desse tema, é uma questão que traz sobre um homem que comparece à unidade. Deixa eu só abrir aqui também para mim. Um homem de 59 anos que comparece à unidade de saúde da família, acompanhado da sua esposa, que refere, então, episódios de esquecimento, dificuldade para manter a atenção em tarefas domésticas simples e comportamento apático progressivo. Aí eu vou recapitular o que eu falei para vocês semana passada, em relação a gente já ir destacando no enunciado os nossos headlights, né? Onde a gente mais tem que ter atenção, onde a gente mais realmente precisa focar nossa atenção na hora de fazer essa prova. Então, aqui eu já destaco a idade do nosso paciente, de 59 anos, com quadro de esquecimentos. Segunda queixa, dificuldade de manter a atenção doméstica simples. E terceira, comportamento apático progressivo. Então, eu já junto essas três queixas e já correlaciono ali com o paciente de 59 anos, tá? Ele é hipertenso, sem adesão ao tratamento, né, sem medicação regular, e tem histórico de etilismo crônico até 3 anos atrás. No seu exame físico é inespecífico, então não há nada digno de nota. E o médico de família realiza avaliação cognitiva breve e identifica um teste de evocação com preservação da orientação. Nos exames laboratoriais tem uma hemoglobina de 13,2, creatinina de 0,9, TSH de 3,1 e B12 de 680. Considerando a nossa atuação na atenção primária, pessoal, qual deve ser a conduta mais apropriada para esse paciente? Então, vamos participar aqui, vamos interagir. Eu vou ler as alternativas e eu quero saber o que vocês marcaram ou marcariam. Letra A, a gente vai reavaliar o paciente periodicamente com testes cognitivos padronizados e orientar a família quanto ao suporte social e estratégias de estimulação. Letra B, a gente prescreve inibidor de colinesterase e inicia imediatamente o plano terapêutico com foco na reabilitação funcional. Letra C, a gente solicitar uma tomografia de crânio, encaminhar o paciente ao neurologista para confirmação do diagnóstico por imagem. E letra D,
reencaminhar o paciente ao CAPS, mesmo sem histórico psiquiátrico, para manejo de possível quadro depressivo silencioso. Eu queria saber o que vocês responderam ou responderiam. Essa também foi uma questão que vocês erraram bastante no simulado, por isso que a gente trouxe aqui. Então, legal. Já tem gente que já colocou B, que é prescrever o inibidor de colinesterase, já iniciar imediatamente um plano terapêutico com foco na reabilitação funcional. E tem gente que escreveu o A, né, que é reavaliar o paciente periodicamente. Eu sempre tenho dificuldade com essa palavra. Letra A. Legal. Então tá, acho que ninguém pontuou nada diferente entre A e B, né? Então a gente pode até começar comentando aqui, né, sobre primeiro o enunciado, o que eu gostaria que chamasse atenção aqui para vocês, tá? O que eu gostaria muito de chamar atenção é que ele está tendo episódios frequentes de esquecimento, com dificuldade de manter atenção em tarefas e comportamento apático progressivo. Gente, isso pode ser um quadro de demência, de fato, né? Que eu acho que é o que todo mundo pensou ao ler todo o texto e as alternativas. Mas isso também tem alguns diagnósticos diferenciais. Desatenção, esquecimento e apatia também pode ser um quadro depressivo. Ele também é um etilista, então pode ter alguma coisa relacionada à neuropatia. Tem outros diagnósticos diferenciais aqui envolvidos. Eu não acho que seja um quadro clínico característico, tá? Como se já tivesse uma grande perda de funcionalidade. Não é uma grande perda, é uma perda que está começando, que está sutil e está sendo progressiva, mas não tem esse grande impacto. Além disso, né, ele tem uma avaliação cognitiva breve e tem ali um déficit de evocação, mas com uma preservação de orientação. Outra coisa que o quadro já me traz, que a hemoglobina tá boa, a creatinina tá boa, o TSH, tireoide estão bons, B12 está bom. Então, ele já está me dizendo que laboratorialmente também não tem nenhuma deficiência, né, que justifique esse quadro. Então, se a gente for pensar ali, né, por exemplo, na letra D, que é já encaminhar ele direto para um CAPS, que é um serviço de atenção mais especializada em saúde mental, né? Então, é um centro de apoio psicossocial, para um quadro tão leve, com pouca repercussão, sem histórico psiquiátrico, sem questão psiquiátrica envolvida, para que eu vou estar terceirizando esse cuidado? Esse paciente ainda pode ser acompanhado aqui na atenção primária. Então, não é letra D. E mesmo que a gente estivesse se tratando de um quadro depressivo, que de fato, ao meu ver, a gente não pode descartar com só essas informações, para mim a gente precisa acompanhar um pouco mais esse paciente para ver como isso vai evoluir e repercutir, não seria necessariamente um quadro que eu precise referenciar o serviço especializado. Eu posso manter o acompanhamento aqui na unidade, então não justifica essa letra D, tá bom? Esse paciente é da atenção primária, ele não tem nenhum fator de risco, não tem nenhum histórico psiquiátrico mais grave e ele consegue ser manejado aqui. A letra C, pessoal, está falando, né, sobre a gente solicitar a imagem, solicitar ali uma tomografia de crânio. E assim, na verdade, a tomografia de crânio ela não é indicada para a gente avaliar déficit neurológico cognitivo, principalmente, progressivo, crônico. A tomografia ela vai ser indicada para a gente avaliar déficits focais agudos, principalmente, ou com algum tipo de repercussão de pares cranianos, alguma coisa que justifique essa imagem, né? A gente entende que na demência, se for o nosso principal diagnóstico, a gente não tem nenhuma imagem que é diagnóstica da demência, são sempre imagens sugestivas da etiologia da demência, principalmente. Então, ela não é indicada como primeira avaliação, tá? E a prioridade aqui na atenção primária, ela deve ser em relação à avaliação funcional e longitudinal, né?
Então, essa coisa de pedir o crânio, a tomografia de crânio, uma imagem que não tem essa necessidade, e ainda encaminhar ao neurologista para confirmar o diagnóstico de imagem não faz sentido, tá bem? A letra B, né? A letra B está falando sobre já prescrever uma medicação, que foi o que gerou dúvidas em alguns de vocês, né? E também, além disso, iniciar imediatamente um plano terapêutico com foco em reabilitação funcional. Eu acredito que, primeiro, para a gente já bolar imediatamente um plano de reabilitação funcional, a gente já tem que ter tido uma perda de funcionalidade mais estabelecida. Eu não senti uma grande perda de funcionalidade nesse contexto que foi dito, tá? Então, o que é uma grande perda de funcionalidade? Parou de fazer suas atividades de fato sozinho, tá com uma certa dependência, né? E principalmente em relação à instabilidade postural, alimentação, esfíncter. Eu não sinto essa grande perda de funcionalidade, mas seja como for, ele já coloca ali como uma prescrição de medicamento, né? Que são os inibidores de colinesterase. E a gente iniciar esse esquema de terapêutico, a gente reserva para quem já tem diagnóstico já confirmado de demência. Com somente essas alterações iniciais, a gente ainda não tem esse diagnóstico. Diferente se tivesse como, de novo, um quadro com uma perda de funcionalidade mais estabelecida, ou um quadro que o próprio enunciado já traga, que já tenha diagnóstico de Alzheimer ou de Parkinson, ou que durante a consulta foi fechado esse diagnóstico, né? Ou com alguma coisa mais clara. Agora, num cenário que tenha paciente de 59 anos, é um paciente jovem, né? Com outros fatores de risco, e aí a gente coloque somente a, essa avaliação subjetiva para fechar um diagnóstico, acho que não temos todas essas informações aqui, tá bom? Então, eu também acredito que para a gente fechar esse diagnóstico de demência, a gente tem que ter mais informações nesse enunciado, ou o enunciado tem que trazer esse diagnóstico já fechado. O paciente que acabou de fechar o diagnóstico de Alzheimer, inicia um tratamento. Qual seria a conduta terapêutica? Aí tudo bem, você prescreve esse inibidor de colinesterase e faz um foco de reabilitação, tá? Mas que não é o nosso caso. O nosso caso a gente precisa avaliar bem, porque até mesmo esses medicamentos, que são os inibidores de colinesterase, são medicamentos com muitos efeitos adversos. Muitos deles, às vezes, a gente entra sem nenhum benefício totalmente estabelecido. Às vezes eles entram como off-label ou até mesmo como uma terapia ali não modificadora de doença. Então a gente tem que também ter critério para iniciar esses medicamentos. Agora, se a gente lê novamente a letra A, pessoal, ela traz uma resposta um pouco mais confortável para a gente, que é justamente reavaliar o paciente com essa periodicamente, né, essa periodicidade, e também a gente, em todas as avaliações, aplicar novamente outros testes, até mesmo cognitivos, para avaliar o quanto que isso é progressivo, padronizado, né? Avaliar realmente essa evolução e orientar a família. Qual é o suporte social e estratégico de estimulação, até mesmo para acompanhar, a partir de agora que foi detectado, né? Isso realmente como um sintoma, algo que traz em consulta, então avaliar o que essa perda de memória está sendo associada, alguns exemplos, né? Poder avaliar também sobre essa questão de isolamento social, anedonia. Então, a própria família também tem esse suporte. Então, veja, não é uma alternativa que fala que a gente não tem que fazer nada, muito pelo contrário, a gente vai ter que botar retornos mais pré-estabelecidos para esse paciente, um acompanhamento mais de olho nele, mas estimular ele também, né, com estratégias de próprios estímulos e de suporte ali para que ele possa se apoiar dentro dessa terapêutica, entender o que está realmente acontecendo. Mas eu não estou referenciando ele para psiquiatra, nem neurologista, nem pedindo imagem e nem já iniciando um tratamento.
É mais esse momento de expectar, até mesmo para ver se é uma demência, é uma depressão, é alguma coisa que veio e já está melhorando, né? Temporária, é mantida. Então, para a gente poder acompanhar nesse sentido de longitudinalidade da atenção primária, tá bom? Então, essas são as minhas considerações para essa alternativa. Eu não considero uma alternativa difícil, se você for avaliar em estilo de prova. Porque aqui, na atenção primária, a gente quer, na verdade, aumentar a nossa resolutividade dentro do serviço e a gente quer assumir cuidados sem ficar referenciando tanto o paciente. Então, toma muito cuidado nas alternativas de preventivo, que está mandando referenciar para neuro, referenciar para psiquiatra. Lógico, a gente também, como atenção primária, a gente tem que saber quais são os nossos critérios de realmente encaminhamento. Então, assim, né? Se eu tenho um déficit cognitivo agudo, né? Então, paciente, por exemplo, que, sei lá, teve uma paralisia de hemisfério esquerdo, uma paciente que teve uma dislalia aguda, paciente que teve uma ptose palpebral, ou um paciente que teve uma crise convulsiva reentrante numa idade mais avançada. Então, assim, tudo que me chama mais alarme, né? Sinais de mais gravidade, é claro que eu preciso encaminhar para o neurologista acompanhar. Ou se eu detectar alguma coisa, fizer fechar algum diagnóstico, né? A mesma coisa com o psiquiatra, né? A gente maneja muito a depressão, a ansiedade na atenção primária. A gente vai estar referenciando em alguns casos mais específicos, mais graves. Então, é sempre muito importante a gente acender uma atenção quando a alternativa está mandando a gente referenciar o paciente. Realmente, eu preciso mandar ele ou eu aqui na atenção primária eu consigo conduzir, tá bom? Então, de fato, não temos alterações metabólicas que justifiquem, não temos, né, grandes clínicas extremamente sugestíveis. Então, eu acredito muito que seja um paciente, né, com comprometimento cognitivo leve, sim, mas sem sinais de alarme, não tem distúrbio metabólico, ele não usa nenhum medicamento também que esteja comprometendo o juízo. Então, eu acho que não tem nada que justifique um encaminhamento imediato, não. O manejo inicial na atenção primária vai incluir essa observação clínica, a gente vai ficar aplicando testes cognitivos padronizados, pode ser o Mini-Mental, ou alguma outra escala que a gente queira aplicar para acompanhar e orientar a família sobre esse estilo e cognição, tá? Porque, de fato, ainda nas consultas eu costumo falar muito que o cérebro também ele é como um músculo, ele precisa ser exercitado para a gente estar utilizando, né? Então, isso é bem importante também, tá? Agora, com a explicação e com a nossa conversa, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida em relação a essa questão? O Caio está perguntando se tem algum score, né, para diagnóstico de demência. Tem, a gente pode usar até as próprias escalas, né? Eu acho assim, né, Caio, que score para diagnóstico, isso realmente não tem, né? Pensando bem, que seja alguma escala que você pontuando tanto, você faz diagnóstico de demência. Mas a gente tem escalas que avaliam declínios cognitivos, né? Tanto então a questão do Mini-Mental é uma boa escala, ela é uma escala padronizada, né? E ela é utilizada por muitos profissionais, né? Para a gente poder avaliar o paciente e também avaliar e acompanhar ele. A gente também tem aquela escala que eu mostrei semana passada para vocês, que é o mini mental, né, gente? Para quem não lembra, é um mini exame do estado mental, tá? Que é uma escala que tem pontuação, inclusive, para quem é analfabeto, para quem é idoso, com quadros de estudos, ele tem essa variabilidade também, né? Aí, aquela outra escala que eu mostrei para vocês na semana passada, que é o VCF-20, não sei se vocês lembram, que é aquela escala de vulnerabilidade clínico-funcional. Também ela não fecha diagnóstico, né? Mas a gente vê que é uma escala que
avalia essa perda de funcionalidade que a gente acompanha muito nas demências. Então, de novo, não fecha diagnóstico, mas a gente acompanha na demência, que é o paciente que está andando com uma dificuldade, que ele está perdendo esfíncter, né, que está alterando o apetite, tá? Então, ela é uma escala de funcionalidade. Também existem escalas de fragilidade. E também tem outra escala que pode ser usada como mini mental, que é aquela que chama mini-cog. E a mini-cog, ela é um teste rápido de rastreio cognitivo, utilizado para identificar de forma mais simples os possíveis sinais de demências em idosos. Então, ela também é uma alternativa, tá? Mas eu não é de diagnóstico, sabe, Caio? Não é assim, você completa um cheque, você fecha diagnóstico de demência, até porque demência é algo que tem que ser mantido, tem que ser progressivo, tem que ser crônico, tem que ser estabilizado, e a gente só consegue fazer isso a longo prazo, então só quando a gente vai aplicando essas escalas e vai vendo que isso está sendo mantido, isso está tendo repercussão na vida do paciente, nos relatos dos familiares, tem alterações em mini-mental e mini-cog, a vulnerabilidade e a fragilidade vai progredindo também, a gente vai, fecha diagnóstico, e às vezes a etiologia da demência demora mais um pouco ainda, porque muitas demências começam iguais, mas a etiologia vai se formando com a progressão dela e como a ordem que os sintomas vão vindo. Então a gente às vezes só consegue fechar. Às vezes todas as demências começam como Alzheimer, por exemplo, mas conforme ela vai evoluindo, vai ficando mais claro que trata-se de outro tipo de demência também, tá? Mas é isso. Há mais alguma dúvida? A gente pode ir para a próxima questão? Acho que a gente podia ir. Posso mudar? Pode. Deixa eu ver. Daí. Pronto. Pronto. Legal. Gente, essa próxima questão, ela traz que durante a visita domiciliar de rotina, que já é algo que eu já destaquei aqui na minha questão, porque eu sempre gosto de me ambientar onde que eu estou, né, durante esse atendimento. Então, durante uma visita domiciliar de rotina, a agente comunitária de saúde observa que uma paciente de 28 anos, outra coisa que eu circulei, então é jovem, uma mulher jovem, está com hematoma recente no braço e comportamento ansioso. Então, já destaquei isso também. A paciente nega qualquer problema e solicita que o agente não volte com frequência. Então, já é outra coisa que já também me chamou a atenção. No prontuário constam várias queixas inespecíficas nos últimos meses, como cefaleia e dor abdominal. Já é outra coisa que eu destaquei. Em todas as consultas presenciais anteriores, o companheiro esteve presente e a equipe da unidade básica discute o caso em reunião. Gente, aqui antes da gente ir para as alternativas, deixa eu só falar uma coisa com vocês. A gente já termina esse enunciado com alguma ideia na cabeça. Não quer dizer que seja caso de violência, mas a gente precisa terminar esse caso pensando nessa possibilidade. E é aqui que eu acho que é o mais legal da gente ir para as alternativas já com isso claro. Para mim, isso é um caso de violência? Possivelmente. Eu tenho certeza? Não. Então, não tem nenhum relato dentro desse enunciado que me dê certeza que essa mulher está sendo violentada, ou que ela relatou isso, ou que a gente já tem algum indício disso. Mas eu tenho várias coisas aqui que me chamam a atenção. Então, se eu for pronunciado já tendo uma ideia que isso pode ser violência, então eu tenho que ter uma atenção diferenciada. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso afirmar isso, eu já elimino várias alternativas dessa minha questão. Então, acho que é muito nesse sentido de interpretação e também de antes de ir para as alternativas, para que a própria alternativa te confunda, você já tenha mais certeza do que se trata para você entrar para as opções. Então, é uma visita de rotina, é uma paciente jovem, tem hematoma, tem comportamento ansioso, não quer que o agente comunitário volte,
Sempre uma queixa específica, isso dentro da atenção primária a gente chama de uma possível demanda oculta, que é quando o paciente vem por conta de dor de cabeça, dor no abdômen, queixas muito inespecíficas que não conversam uma com a outra, e na verdade ele só está querendo vir na unidade para pedir ajuda de alguma forma, ou querer ser visto e cuidado de alguma maneira, ou criando coragem para pedir algum tipo de suporte, tá? Então, com tudo isso, eu não posso falar que é com certeza, mas eu tenho que entrar para dentro dessas alternativas pensando nessa possibilidade, tá? Então, a letra A é reforçar o vínculo com visitas regulares, registrar os sinais clínicos no prontuário e manter sigilo, mesmo sem confirmação formal da violência. Letra B, realizar boletim de ocorrência e notificação imediata à autoridade policial, mesmo sem consentimento da paciente. Letra C, denunciar a situação no conselho tutelar e transferir o acompanhamento da paciente para outra unidade de saúde. Letra D, aguardar que a paciente verbalize espontaneamente a violência, evitando insistência que possa constrangê-la. O que vocês marcaram ou marcariam? Ela também está numa das questões que vocês mais erraram. Letra A. Letra A. Aí alguém botou letra D. Alguém botou letra B. Letra A. Ficou em dúvida com a D. Letra A. Também ficou em dúvida com a D. Legal. Então a gente vai tirar dúvida. E aqui eu acho que é bem legal. Porque é uma questão, gente, que ela é bem coringona, porque essa questão pode cair em prática, essa questão pode cair agora na teórica. Então é muito fácil simular esse contexto também para uma questão prática de vocês. Eu queria falar isso aqui também, tá? A gente está fazendo revisão aqui para a prova objetiva de vocês, que agora mudou o formato. Mas depois vocês têm prática, e assim, muita coisa do que eu estou falando é dica prática também, sabe? Muita questão que a gente fez aqui são questões que a gente pode virar elas para a prática, tranquilamente colocando o ator e fazendo esse cenário acontecer. Então, estudem nesse sentido também, tá? Então, assim, gente, o que é muito importante aqui nessa questão, tá? Essa questão, a gente precisa também saber conduzir ela na prática, porque é uma questão que acontece, principalmente nas unidades básicas, que a gente tem essa certa vulnerabilidade social, tá? Eu vou começar de baixo para cima, então. Quando eu estou falando sobre aguardar que a paciente verbalize espontaneamente a violência, evitando insistência que possa constrangê-la, essa questão ela tá certa em certo ponto. O que eu quero dizer? Se eu for falar sobre notificação, eu vou falar sobre denúncia, eu preciso aguardar que a paciente verbalize espontaneamente a violência ou que eu tenha certeza da violência no sentido de estar vendo acontecer, né? Para que eu possa notificá-la e, em algumas situações, denunciá-la, tá? Mas aqui a questão não está falando só sobre notificar, a questão está falando sobre tudo. Então, o que a questão me trouxe? Que eu vou olhar para uma situação dela e vou simplesmente não fazer nada, aguardando que a paciente verbalize espontaneamente a violência e evitando insistência que possa constrangê-la. Isso não. Então, ela é uma boa alternativa, ela é a alternativa que dá dúvida, mas ao mesmo tempo ela me parece o fato de não fazer nada. Eu só vou aguardar, só posso fazer alguma coisa quando ela denunciar. A gente sempre estimula a denúncia, tá? A gente sempre estimula que ela verbalize. A gente vai fazer isso durante as nossas consultas. Mas a gente não vai insistir e a gente não vai coagir. Então, eu vou fazer uma pergunta, principalmente dando ali privacidade para ela estar em consulta somente sozinha, né? Porque ela está em consulta aqui com outras, acompanhada dele em vários outros atendimentos.
Eu vou perguntar se ela é violentada de alguma forma, se ela quer falar alguma coisa, se tem alguma coisa que ela queira me dizer, que o ambiente é sigiloso, tranquilo para isso. E se ela me verbalizar que ela é violentada, eu vou notificar. E para notificar, eu não estou quebrando sigilo, eu estou te notificando para o Sinan. É uma notificação compulsória que eu tenho que fazer se ela me disser que foi violentada ou se eu vi a violência. Mas eu não vou denunciar, gente. Quem denuncia é ela. Aí eu vou encorajá-la a fazer essa denúncia. Entenderam? Então, pegando esse exemplo, a gente consegue responder todas as alternativas. Aguardar a paciente verbalizar espontaneamente a violência, evitando insistência que possa constrangê-la. Sim, para notificar, mas não. Porque se for para eu fazer alguma coisa agora, eu vou fazer letra A, que é reforçar o vínculo. Ninguém vai me contar sobre violência ou que está sendo violentada se ela não tiver confiança em mim, na minha equipe, tiver vínculo e acreditar que possa ser ajudada. Então, a gente vai fazer visitas regulares para criar vínculo, registrar os sinais clínicos em prontuário, porque ela não está me verbalizando, mas eu tenho que falar. Paciente apresenta hematomas no braço, paciente estava ansiosa durante a consulta, paciente nega a visita da agente comunitária de saúde, entende? Eu tenho que ir relatando o que eu estou vendo, porque isso são as informações em relação à violência observada, né? E manter o sigilo, que eu acho que é fundamental, tá? Sigilo para paciente, sigilo para mim, né? Mesmo sem confirmação formal da violência. Então, olha que interessante. A alternativa está me dizendo que mesmo sem a confirmação formal da violência, já tem coisas que eu posso ir fazendo. Vínculo, visitas regulares, ir para registrando os sinais que eu estou observando dessa violência e manter o sigilo. Isso vai fortalecer para que finalmente ela então verbalize a violência e a gente possa notificar e possa orientar ela, incentivar ela que ela possa fazer essa denúncia, tá? Aí Caio tá perguntando assim, ó, suspeita de violência, a gente entra nesse caso aqui, que é a letra B. Realizar boletim de ocorrência e notificação imediata à autoridade policial, mesmo sem consentimento da paciente. Na verdade, não. Na verdade, a gente não realiza boletim de ocorrência, quem realiza boletim de ocorrência é a paciente. E a notificação imediata à autoridade policial. Não, a gente faz notificação imediata de caso confirmado de violência e a gente vai fazer notificação para o Sinan, não é para a autoridade policial. A gente não está se envolvendo aqui nisso. A gente não entra na esfera jurídica da situação, na esfera, né, de investigação, a gente não entra nisso. A gente está nessa esfera clínica. Então, a gente vai notificar para o Sinan, que é para fins epidemiológicos, e vai incentivar ela que faça denúncia numa delegacia. Para fazer essa denúncia, gente, é muito mais complicado do que a gente parece para a gente, porque essa mulher precisa ter um ambiente seguro, porque geralmente quando ela denuncia, esse parceiro pode se voltar contra ela. Então, do que adianta a paciente sair e denunciar para a polícia e voltar e o cara tá esperando ela em casa. Então, tem que ter um serviço de proteção, tem que ter todo um serviço ali, né, de cuidados da polícia da mulher, né, da saúde da mulher, para que ela possa ter essa proteção depois que ela faça essa denúncia e já tem uma casa para ir, já tem uma rede de apoio estruturada. Então, a gente não se envolve nisso. Não tem como a gente pegar, o paciente conta para a gente que é violentada, a gente vai lá e liga para a polícia. A gente não está preservando nenhuma saúde, nenhuma segurança da paciente para a gente estar podendo atravessar a situação dessa forma. Então, não é a gente que faz. E se a gente estiver fazendo isso, a gente está quebrando o sigilo também da consulta. Então, a gente vai orientar ela o tempo inteiro a ela fazer essa denúncia
no sentido policial, no sentido de investigação. Agora, no sentido de notificação e epidemiologia e vigilância, a gente faz todas as notificações e os acompanhamentos, tá? Então, existe tudo isso para a gente poder levar em consideração. A letra C, sobre denunciar a situação no Conselho Tutelar, ela não se aplica também, porque Conselho Tutelar é para menor. A gente, sim, a gente vai acionar o Conselho Tutelar para menores. A gente vai acionar o Conselho do Idoso para violências em idoso. De novo, aqui não é uma polícia, não. É um conselho tutelar que tem todo um acompanhamento, né, multidisciplinar para fazer em relação a isso. E também são um grupo que vai acompanhar para que os direitos desses vulneráveis sejam garantidos. Então, os direitos das crianças, os direitos dos idosos, os direitos das pessoas com deficiência, tá? Então, por isso que a gente aciona. E aí a gente não, ela não é uma menor para a gente estar acionando o conselho tutelar, então não estaria certa essa alternativa. E transferir o acompanhamento da paciente para outra unidade. Por quê? Por que eu vou transferir essa paciente para outra unidade? Não ficou claro para mim por que fazer isso nessa alternativa. Tá? Então, a gente não vai fazer essa comunicação à autoridade policial, tá? De fato, é uma questão, assim, que gera várias desdobramentos de discussão, mas é isso que a gente preconiza, tá, na atenção primária. Existe também um manual que eu vou deixar para vocês lerem depois, eu vou pedir para a Beth mandar para vocês, que é o manual de violência interpessoal e autoprovocada, né? Que é de notificação, que é o manual técnico do Ministério da Saúde. Porque existem algumas situações, e elas são muito particulares, elas não são em todas as situações, que a gente pode sim fazer uma denúncia policial. Mas nessa esfera é uma discussão muito importante que a gente levanta até que ponto a gente tem esse certo envolvimento. Então é mais, por exemplo, num atendimento a foi colocado recente isso, um atendimento de uma paciente em violência sexual, um pronto-socorro, que você avalia ali no exame físico já uma violência que tenha acontecido, né? A gente da preventiva, a gente sempre vai incentivar que você estimule a paciente a denúncia. E alguns manuais você pode fazer essa denúncia à autoridade policial, mas depois eu vou pedir para vocês lerem esse manual técnico do Ministério da Saúde, que ele é 2023, ele é bem recente, que ele traz essa discussão muito no sentido quando o paciente não consegue também tomar essa decisão, como, por exemplo, um menor, de novo, um vulnerável, paciente com uma deficiência física, paciente com uma deficiência psíquica, paciente idoso, paciente que seja acamado, mas é sempre importante a gente acionar as esferas ao nosso lado, tá? Então, a letra A é correto, porque diante dos sinais clínicos indiretos e do histórico sugestivo, pessoal, de fato existe essa suspeita, então não preciso da confirmação para já agir. Então, eu posso sim, devo adotar uma postura mais vigilante, mais protetiva dessa mulher, registrando cuidadosamente os achados em prontuário e mantendo um vínculo com uma escuta mais qualificada, tá? A notificação, que me perguntaram aqui no chat, é recomendada apenas quando a gente confirma, que confirma com o relato dela, ou com a nossa confirmação no sentido de a gente ter presenciado alguma coisa, tá? Respeitando o sigilo sempre e o tempo da vítima. Isso é o mais importante. Por isso que a gente vai reforçar vínculo. A letra B está incorreta porque, de fato, a notificação na autoridade policial só deve ocorrer com o consentimento dessa paciente. E essa paciente sendo incentivada a ela a fazer isso.
exceto nos casos iminentes de morte, que é quando a gente realmente pode quebrar sigilo, tá? A obrigatoriedade legal de notificação compulsória, gente, é da vigilância epidemiológica e não é da polícia, nesses casos. A alternativa C é incorreta, porque a transferência da unidade vai romper ainda mais o vínculo, né? Como eu falei, não faz sentido. E o conselho tutelar é em relação a crianças e adolescentes. E letra D, incorreta, porque a equipe deve adotar uma postura ativa e cuidadosa. Não só, vou aguardar passivamente e espontaneamente a violência. Não, eu vou criar todo um estímulo para que ela possa realmente falar sobre a agressão, tá? Então, escuta protegida. O que é escuta protegida, Sabrina? Eu marcar horário que esse companheiro não vá junto. Ou marcar visitas domiciliares que ele não esteja em casa, escuta protegida, que ela tenha silêncio, que ela não esteja ninguém em volta, que ela possa ter realmente uma proteção para estar falando comigo. Acolhimento sistematizado, até para ela pegar essa confiança, né? E a gente vai dando segurança e suporte, tá? Então, eu acho que isso é bem importante da gente poder considerar e também da gente poder discutir, tá? Então é uma leitura que vale a pena vocês fazerem sobre essa como fazer uma notificação de violência, né? Como a gente essas questões que sempre tem essa certa polêmica assim, né? Então, depois eu mando para vocês e é uma cartilha, né, que eu acho que vale a pena, tá? Fizeram uma pergunta aqui no chat. Quando tem criança em casa, mesmo a violência física sendo com a mãe, precisa acionar o conselho tutelar para a criança que está ali vendo tudo isso? Geralmente a gente aciona o conselho tutelar quando está infringindo, né, algum tipo de direito do cidadão, né? E aí você poderia ser violência física. Geralmente, quando a gente está diante de uma violência doméstica, a gente aciona até entender se essa criança também sofre algum tipo de violência. E às vezes não é só física que a gente está falando, né? Então a gente tem que pensar na violência sexual, na violência verbal, na violência moral, na violência física, na violência financeira. A gente tem vários outros tipos de violência. A própria negligência, abandono também é um tipo de violência, tá? Então, a gente às vezes aciona o conselho tutelar, porque nessa violência doméstica a gente não sabe até que ponto todo esse contexto está sendo violência para essa criança. Mas aí depois de descartada a violência para a criança, aí a gente aciona mais psicólogo mesmo, né, um acompanhamento ali da assistente social em alguns casos, tá? Mas o conselho tutelar para esse caso, não, porque se fosse pensando somente na violência da mãe, não. Seria conselho tutelar para garantir que essa criança não esteja também sofrendo algum tipo de violência. Por isso que a gente chama, gente, a conselho tutelar, porque a criança não está indo na escola. Porque também é um tipo de infração ao direito dessa criança, à educação, à saúde, né? À alimentação, à higiene, a, a algumas questões da criança. Não é só a violência que é física, né? Então, existem vários tipos de violência, vários tipos de atenção para essas pessoas e tem que pensar também nos idosos. A mesma importância que a gente dá com o conselho tutelar, a gente também tem que dar com o conselho do idoso, porque a gente tem muito casos de violência na terceira idade também, tá? Tudo bem? Ficou mais alguma dúvida desse cenário aqui, gente? Joia. Vamos pro próximo? Vou trocar. Joia.
Durante a reunião da equipe de saúde, o médico de saúde da família relata um aumento significativo na solicitação de exames laboratoriais e de imagem em pacientes assintomáticos sem justificativa clínica. Como exemplo, ele citou um paciente de 34 anos, saudável, que não fuma, com dieta equilibrada, que foi submetido a exame de imagem para rastreio de câncer de pâncreas por iniciativa da própria equipe, sem sintomas ou histórico familiar. Com base nos princípios da atenção primária e medicina baseada em evidência, qual deve ser a conduta do médico diante dessa situação? Então, nesse caso, o que eu destaquei nesse enunciado é aumento significativo da solicitação de exames laboratoriais e imagens de pacientes assintomáticos. Então, letra A, incentivar o rastreamento de doenças graves em pacientes assintomáticos como forma de garantir o diagnóstico precoce e ampliar a cobertura preventiva. Letra B, alertar a equipe sobre os riscos da medicalização excessiva, orientando a adoção da prevenção quaternária como prática sistemática na atenção primária. Letra C, solicitar parecer da auditoria clínica do município para avaliar a conduta da equipe e recomendar diretrizes obrigatórias de solicitação de exames. E letra D, reduzir a solicitação de exames apenas nos pacientes com baixo poder aquisitivo, priorizando os recursos para os grupos mais vulneráveis. Eu queria ver o que vocês falaram, o que vocês responderam. Aline, Quizzes, tudo letra B. Mais alguém diferente? Letra B, letra B. Letra B, B, tá bom. Todo mundo de letra B. Alguém não botou letra B ou alguém tá botando letra B depois do simulado, antes colocou outra coisa? Me contem aqui qual foi a dúvida de vocês. Bom, gente, a maioria botou letra B. E, de fato, a letra B tá certa, né? A gente tem que lembrar que na prevenção, na atenção primária, a gente tem 4 níveis principais de prevenção, né? Prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, prevenção quaternária, e a gente agora tem também a prevenção quinquenária. A prevenção quaternária, ela fala justamente sobre a gente prevenir excesso de intervenções e, consequentemente, de medicalizações em pacientes com os exames desnecessários, sem critérios clínicos, né? Ou a polifarmácia, ou a iatrogenia. É isso que a prevenção quaternária fala. Então, de fato, a letra B está certa. Como todo mundo colocou B, já vamos direto aqui na alternativa, né? Alertar a equipe para os riscos da medicalização excessiva, tá? Orientando a adoção de prevenção quaternária como prática sistemática da atenção primária. Pessoal, agora a gente vai prevenir também o nosso paciente de coisas demais, porque a gente sabe que tem todo o malefício ali envolvido, né, esse excesso de interferências e às vezes achados que são inespecíficos, geram mais exames, mais remédios, sem necessidade, excesso de preocupações. Mas a gente também tem que lembrar que na atenção primária, no sentido do eixo SUS, a gente também tem esse olhar de gestão, né? Por isso que, inclusive, eu estou ali, né, avaliando um aumento significativo de exames, porque eu também sou um gestor dessa unidade, e nesse sentido eu preciso pensar nos custos efetivos, né, que eu estou gerando no meu serviço de saúde. E aí, nesse sentido, eu preciso avaliar sempre os critérios, por isso que ele coloca aí com base nos nossos princípios e na medicina baseada em evidência, tá? E aí, assim, né? Vou pensar, então, Sabrina, se fosse esse mesmo enunciado falando assim, que significa um aumento na solicitação de mamografia para pacientes assintomáticas na faixa etária de rastreio. Cara, perfeito. Então, a gente ganharia parabéns, a gente está rastreando mais. Por quê? Porque entraria como um rastreio, uma prevenção secundária. Mamografia em pacientes assintomáticas, na idade correta, é rastreio. O que é a grande questão aqui, então? Que pedir exames como exemplo
laboratoriais e de imagem em pacientes sem sintomas nenhum, então eu estou fazendo rastreio, não estou investigando. Diferente do pessoal, os pacientes tivessem uma icterícia, paciente tivesse algum sintoma, perda de peso, alguma disfunção que me chame a atenção para um câncer de pâncreas, e aí eu investigo. Agora, o meu enunciado está trazendo que é assintomático, eu estou pedindo exame de imagem em laboratório para um câncer que não tem rastreio pré-definido, que é assintomático. Então, não tem justificativa clínica, justificativa de rastreio, mesmo que tenha história familiar ou não, tá? Então, ele está dando um exemplo, ó. Paciente de 34 anos, saudável, não fuma, dieta equilibrada, submetido a exame de imagem para rastrear câncer de pâncreas por iniciativa da própria equipe, nem foi iniciativa, nem foi insistência do paciente. Não tem sintoma e não tem história familiar, então é rastreio. Então eu pedi o quê? Uma colangio-ressonância, vamos pensar no nosso exame de imagem, para rastrear um câncer de pâncreas em paciente assintomático sem nada. Poxa, um exame super invasivo, super caro, sem essa necessidade de rastreio, tá, gente? Então é isso que o enunciado está querendo dizer, tá? Então ele de fato é isso, porque é um tipo de prevenção que a gente tem que prezar. A letra A fala para incentivar o rastreamento de doenças graves, a gente precisa incentivar o rastreamento de doenças graves em pacientes sintomáticos e em pacientes assintomáticos, porque eu estou falando de rastreio é assintomático. Como forma de garantir o diagnóstico precoce? Sim, com certeza. E ampliar a cobertura preventiva? Total. Por que isso não está certo? Porque câncer de pâncreas em assintomático não se aplica a isso. Mas essa alternativa está certa. A gente precisa incentivar o rastreio de doenças graves em pacientes sem sintomas como forma de garantir o diagnóstico precoce e ampliar a cobertura preventiva. Está correto. Mas não está certo porque, para esse cenário, não. Para esse cenário, qual que é a minha conduta diante do que eu estou vendo? É explicar, pessoal, isso não é rastreio. Isso daí vocês não estão fazendo rastreamento de forma correta. A gente não está garantindo diagnóstico precoce nenhum. Não existe rastreio pré-estabelecido para CA de pâncreas, muito menos imagem. E muito menos uma imagem invasiva como a colangio-ressonância. A gente não amplia a prevenção dessa forma. Então, é justamente a letra B, alertar para a equipe dos riscos dessa medicalização, dessa interferência excessiva, orientando a adoção de prevenção quaternária também como uma medida protetiva para minha equipe e para meus pacientes, tá? A letra C é solicitar parecer da auditoria clínica. Esse daqui já é algum gestor de saúde aí da unidade já meio não querendo conversar com a equipe, né? Eu já vou chamar a minha auditoria clínica do município para vir aqui e mostrar o que está sendo feito aqui. Então, a gente não vai muito por esse caminho. A gente vai primeiro com o caminho da letra B, que é ali, né, orientando a nossa equipe, explicando como deve funcionar o fluxo. A auditoria clínica do município recomendar diretrizes obrigatórias de exames de imagem já é uma decisão já direta ali com a Secretaria Municipal. A gente tenta primeiro resolver com a nossa equipe. E letra D é reduzir a solicitação de exames apenas dos pacientes com baixo poder aquisitivo, priorizando recursos para os grupos mais vulneráveis. Aí alguns de vocês falam marca, porque isso é um princípio da unidade básica, que é a equidade. Mas não é muito bem assim. A gente não nega de fazer um exame para uma pessoa que tem poder aquisitivo maior do que outra pessoa e ser o nosso critério de escolha. Não é esse. A equidade não fala sobre isso, né? É lógico que na equidade é dar mais para quem precisa mais, mas não é em relação só a financeiro. É muito em relação à clínica. Porque se chega um paciente na minha unidade que tem até condição financeira, mas ele tenha toda uma sintomatologia para câncer de pâncreas, eu vou solicitar exame para ele, mesmo sendo um exame mais caro, mesmo ele tendo dinheiro, porque ele precisa mais do que um paciente assintomático. É nesse sentido a equidade, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso também, tá? Então, resumidamente, é isso. Não é uma questão difícil, ao meu olhar, é uma questão que a gente precisa entender bem os conceitos de rastreio,
assintomático, quais são as doenças rastreáveis e os 5 níveis de prevenção, tá? Então, realmente, né, resumidamente, a letra A é incorreta porque não tem critério clínico definido, aumenta risco de heterogenia, é um exame de difícil triagem, ele é raro, ele não tem rastreio pré-estabelecido e não traz benefícios nenhum comprovado, vai contra a medicina baseada em evidência. A letra B, de fato, é uma prevenção quaternária, né, evita danos causados pelas intervenções médicas desnecessárias, promove o cuidado mais responsável e ético com o nosso paciente, e a gente tem que adotar essa prática em todo o nosso cotidiano. A letra C é incorreta de novo, porque a gente deve focar na formação de cuidado contínuo com a nossa equipe, a gente rever protocolos internos, aprimorar os diálogos dentro da equipe. Depois que isso já extrapolou, ou quando isso vem de fora para dentro, aí de fato a gente aciona a auditoria médica. E letra D é incorreta, né, gente? Porque a equidade e universalidade do SUS é um outro conceito, não é esse de mais dinheiro ou base de renda, porque isso mais agrava a desigualdade do que qualquer outra coisa, né? A alocação racional dos recursos é quem precisa mais a nível de saúde, tá bom? E é isso que eu tinha para falar sobre essa questão. Alguém quer considerar mais alguma coisa? Não, não, top. Então a gente já pode ir para a próxima. Tá dando uma clareada, meninas, na preventiva? Tá ajudando um pouco as minhas dicas, as minhas falas? Tá, que bom. Ótimo. A ideia é que fique mais simples, a gente perca um pouco o medo desses emaranhados de enunciados e torne mais simples a questão, porque elas são simples de resolver. A preventiva ela sempre vai falar as mesmas coisas, vai defender os mesmos princípios, é a mesma forma de cuidar, de agir, de se responsabilizar ali no cuidado, de coordenar, de tentar ser resolutivo, de um acompanhamento longitudinal, de um olhar clínico individualizado, né? É bem nesse sentido. Aí a gente vai pegando a pegada mesmo das questões e vai tirando ali as coisas que nos confundem. Eu acho que é o principal, assim. E hoje, a semana passada, a gente começou com algumas questões um pouco mais complicadinhas. Essa semana eu não vi questões muito difíceis, né? Em relação a nível de raciocínio, de dificuldade. É mais questão, assim, de interpretação e saber como funciona mesmo a condução na prática, tá? Então, por isso que eu falei que são questões que é muito fácil de transformar em questão prática. Depois vocês passando para a segunda etapa, vocês transformem essas questões em práticas que vocês vão ter um bom arsenal aí de estudos, tá? Bom, um homem de 44 anos, trabalhador rural, procura a unidade de saúde da família devido ao surgimento de uma mancha avermelhada, única de contornos definidos na parede lateral da coxa direita, com cerca de 4 centímetros. Então, meus headlights, 44 anos, trabalhador rural, isso é bem importante, e ele vem com uma mancha avermelhada, única, de contorno bem definido, na lateral da coxa direita, de 4 centímetros de diâmetro. Então, me dá várias informações já dessa característica dessa lesão. Ela surgiu há 4 meses, então ela é já progressiva, né, longa, não tem coceira, não dói, também são outras coisas importantes, mas percebeu de diminuição de sensibilidade ao toque e à temperatura. Então, assim, o enunciado já trouxe a faca e o queijo, já trouxe todas as informações importantíssimas para essa lesão, tá? Não quer te dar dúvida, o enunciado quer que você tenha certeza.
Relata também perda progressiva de força na mão esquerda, dificuldade para manipular ferramentas finas. Ao exame físico, a placa apresenta hipopigmentação discreta, hipoestesia tátil e térmica e o nervo ulnar esquerdo está espessado e sensível à palpação. A baciloscopia de esfregaço dérmico foi negativa. O paciente não tem comorbidade e não usa medicamentos. Aí todos vocês falam assim, já sei o que é, já sei o que é. Aí vem exame físico, já sei o que é. Vou arrasar, já sei o que se trata. Aí na última frase fala, baciloscopia de esfregaço dérmito negativo. Então agora já não sei mais o que é. Alguém de vocês pensou assim? Que é muito importante, né, gente? A gente sempre pensar nessa questão, que eu acho que muitos de vocês erram, né? Baciloscopia não faz diagnóstico de hanseníase. O que faz diagnóstico de hanseníase? Gente, qual é o exame que fecha diagnóstico de hanseníase? Estou esperando aqui no chat. Raspado. Aí, Iris, ó a pegadinha. É baciloscopia de raspado dérmico. Então, raspado dérmico é baciloscopia. E eu acabei de falar. Baciloscopia não faz diagnóstico de hanseníase. Então, não é raspado dérmico, não é baciloscopia. Biópsia do lobo da orelha com linfo não fecha diagnóstico de hanseníase. Quem fecha diagnóstico de hanseníase? Qual é o exame? Teste sorológico. Muito bem, Marcelo. O exame físico. É clínica. Não tem. O diagnóstico de hanseníase é clínico. Quando que eu não fecho o clínico, aí eu peço baciloscopia, aí eu peço biópsia, principalmente, que alguém falou aí biópsia. Aí eu peço biópsia. Quando a clínica não fechou, quando eu fui lá, fiz exame dermatoneurológico da minha lesão, não alterou sensibilidade. Não fechei diagnóstico, aí eu vou para biópsia, principalmente. Tá? Exatamente. Então, exame físico, que é o clínico, exame físico, exame dermatoneurológico, em outras palavras, é o teste de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, nessa ordem. A gente vai conversar sobre esse teste, tá? Então, isso é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Diagnóstico de hanseníase é clínico. Então, esse paciente que tem diagnóstico de hanseníase, gente, nosso paciente do nosso enunciado, sem ir para as alternativas, tá? Esse paciente aqui tem diagnóstico de hanseníase? Quem acha que sim? Quem acha que não? Sim. Depois dessa minha fala, todo mundo falou que sim, com certeza sim. Porque ele tem clínica e ele tem exame físico alterado. Esse paciente tem hanseníase. Eu precisei pedir algum exame? Não. Diagnóstico de hanseníase é o quê? Clínico. Quando que eu presto laboratório? Quando eu tenho dúvida, não fechei clínica, não fechei exame físico. Aí eu peço principalmente a biópsia, tá? Aí as biópsias são surpreendentes. Não tem alteração de sensibilidade, é uma mancha muito inespecífica, ninguém pensou nisso, tratou várias coisas várias vezes, aí biopsiou ver hanseníase. Porque quando eu penso na clínica, ou eu faço lá o exame físico e tem alteração, eu já fechei o diagnóstico. Então, primeiro grande ponto da questão. Segundo ponto da questão, se baciloscopia se baciloscopia não fecha o diagnóstico, por que eu peço baciloscopia? Minha pergunta é: se baciloscopia não fecha o diagnóstico, para que eu peço baciloscopia?
O Danilo falou descartar outros bacilos. A baciloscopia vai dar ou positiva para bacilo ou negativa para bacilo. Para que eu estou pedindo isso? Para ver se não teve alguma intervenção. No caso, repetir. Não. Eu já fechei meu diagnóstico. Isso, Marcela, ajudar na classificação. É para isso. Porque se baciloscopia vier positiva, gente, é multibacilar. Tem bacilo no meu raspado térmico, multibacilar. Se baciloscopia vier negativa e eu tiver menos de 5 lesões e até um nervo acometido, é paucibacilar. Então, para ser paucibacilar, eu tenho que ter até 5 lesões e um só nervo acometido e baciloscopia negativa. Se tiver ou em um desses, já é multi. Então, esse caso aqui, gente, o que ele está me dizendo é que é um paciente que tem toda a clínica e é um paciente que chegou com a clínica, assim, a faca e o queijo na mão, que ele não deixou dúvida, porque é trabalhador rural, mancha, avermelhada, única, então até 5 lesões, é uma lesão, com contorno bem definido na parede lateral da coxa direita, com cerca de 4 centímetros de diâmetro. E ele ainda conta que ela está acontecendo há 4 meses e ele mesmo, paciente, que é muito perspicaz, já percebeu que não dói, não coça e que altera a sensibilidade ao toque e a temperatura no local. Então, já chegou com a clínica toda definida. Aí, não bastasse isso, no meu exame físico, eu identifiquei de fato que essa lesão tem uma hipopigmentação, ela tem uma hipoestesia tátil e térmica, e o nervo ulnar esquerdo está espessado e sensível à palpação. Então, tem um nervo acometido, uma lesão, um nervo acometido. A baciloscopia do meu esfregaço dérmico está negativa. Então, ela é paucibacilar. Então, é hanseníase, mas falsa. Veja bem como é que esse baciloscopia negativa, muitos de vocês acharam que não era hanseníase, mas é pause. Então, não tem comorbidade, não usa medicação. Diante disso, vamos tentar responder a questão? A Iris pediu, repete, por favor. Você quer que eu repita o quê, Iris? Oi, boa noite. Por que é pau, se você falou o nervo acometido? Não peguei as três. Tá. É um nervo acometido, até um nervo acometido, né? Até 5 lesões. E a baciloscopia negativa. Obrigada. De nada. Então, se a gente for para as alternativas, gente, vou começar pela última. A biópsia negativa não descarta o caso. Então, olha só o que está falando. Repetir a baciloscopia com nova coleta de esfregaço dérmico em outra área corporal antes de qualquer intervenção terapêutica? Não. É hanseníase. Eu já começo a tratar. A minha baciloscopia foi só para ter certeza que era pulse bacilar. Então, tá errada. Eu não repito a baciloscopia com nova coleta. Na verdade, para que eu vou coletar a baciloscopia de esfregaço dérmico em área corporal sem mancha, sem lesão? Aí vai dar negativa mesmo. Eu estou querendo na baciloscopia raspado dérmico para ver se naquela lesão tem bacilo crescendo para ser classificado como multibacilar. Letra C. Considerar o caso como forma localizada e autolimitada da doença, recomendando apenas vigilância ativa e avaliação mensal após 6 meses. Todo caso de hanseníase requer tratamento, tá? Todo caso de hanseníase hoje no Brasil é tratado pela poliquimioterapia única, PQTU. E a poliquimioterapia única, ela é feita com 3 medicamentos para os 2 tipos de hanseníase, a paucibacilar e a multibacilar. O que muda hoje no Brasil é o tempo de tratamento dessas lesões, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas não tem essa de uma lesão localizada, não vou tratar, só vou acompanhar. Não.
Se for uma lesão, se for disseminada, se for multibacilar ou paucibacilar, todas têm tratamento. O que vai diferenciar é só o tempo do tratamento, mas é o mesmo esquema, a mesma quantidade de comprimidos, é só o tempo que modifica. Então, é por isso que eu peço baciloscopia, porque se for multibacilar, vai tratar por mais tempo. Se for paucibacilar, vai tratar por tempo mais curto, mas vai tratar. Então, olha que interessante. Eu não espero a minha baciloscopia ficar pronta para iniciar o tratamento. Eu já começo o tratamento porque ele vai ser o mesmo. O que vai mudar é o tempo mesmo de tratamento em meses. Então, eu espero minha baciloscopia só para definir e ter certeza se eu estou diante de um pálcio ou multi, tá? Considerar o caso, já falamos, né? Então, não se aplica. Letra B. Encaminhar o paciente ao centro de referência para realizar biópsia de lesão e aguardar para definir terapêutica adequada. Não, também, porque biópsia é só se, de fato, a baciloscopia estivesse negativa, mas eu não tivesse tido uma clínica tão sugestiva assim, não. Eu vou lá, não tem alteração de sensibilidade, não tem nervo espessado, fiquei em dúvida se alterou ou não no meu teste de sensibilidade. Às vezes foi criança, às vezes foi idoso, que não tem um comprometimento cognitivo, falseou meu exame. Aí você pede biópsia, tá? Não é o caso. Agora, letra A, perfeito. Ó, iniciar tratamento específico para a doença dermatoneurológica crônica, que é, né, a hanseníase, de notificação compulsória, considerando a classificação mais cautelosa, que de fato foi a paucibacilar, e realizar a busca ativa dos comunicantes, né, que são os contactantes. Então, é esse, iniciar tratamento, tá? Então, a gente vai iniciar tratamento imediato, mesmo com a baciloscopia negativa, pois o diagnóstico é clínico epidemiológico, e notificar o caso, realizar a busca ativa, tá? A incorreta, a biópsia pode auxiliar em casos duvidosos, né? Que é a letra B, então não se aplica também, tá? Só para recapitular rapidinho de hanseníase, que eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma questão que sempre dá dúvida em vocês, então eu queria aproveitar nosso encontro para a gente recapitular rapidinho, tá? A hanseníase é uma doença de transmissão por via respiratória, tá? Via aérea superior, são gotículas infectadas, então tem pouca transmissão pela pele, é mais por via aérea mesmo, que tem que ter um contato próximo e prolongado. Ele tem um longo período de incubação, tá? Então tá tudo bem, às vezes a gente não achar o nosso contactante que infectou, porque ele pode incubar de 1 a 20 anos. Ele tem alta infectividade, então a chance da gente já ter contato com bacilo é muito grande, mas ele tem baixa patogenicidade, que é a chance dele virar uma doença na gente, tá? E a gente vai suspeitar de todo paciente que tiver uma mancha hipocrômica ou avermelhada ou amarronzada, no nosso caso era avermelhada, com perda e diminuição de sensibilidade, dormência ou formigamento de mãos e pés. Também pode queixar de dor ou hipersensibilidade dos nervos, edema e nódulos na face ou nos lóbulos auriculares. Aí quem perguntou da biópsia do lobo auricular, geralmente quando tem nódulo, tá? Ferimentos ou qualquer queimadura indolor nas mãos ou pé. Sabrina, eu fui pegar no fogão e não me queimei. Eu já fiz um diagnóstico assim. A paciente falou que encostou o braço no fogão e não se queimou. Aí a gente foi ver, não tinha nem a mancha, mas tinha alteração de sensibilidade, tá? O diagnóstico, então, gente, ele de novo, ele é exame físico, tá? O diagnóstico é clínico. A gente vai fazer a avaliação neurológica simplificada, que é pegar uma anamnese bem detalhada dessa lesão, junto com o exame físico de inspeção do corpo todo, para ver se tem mais manchas, se tem mais lesões, até porque o número de lesões também vai me classificar, né, hanseníase. Palpar os nervos periféricos do meu paciente, ulnar, mediano, radial, fibular, o tibial posterior, tem uma sequência de nervos que a gente palpa, geralmente comparando com o nervo colateral, para eu saber se está espessado, se tem nódulo, se tem dor.
E o teste de sensibilidade, né, que é térmica, tátil e dolorosa, tá? O teste de sensibilidade deve ser feito em um ambiente mais tranquilo. A gente geralmente começa com a sensibilidade térmica, porque é a primeira a se alterar. Então, se ela já estiver alterada, eu não preciso terminar meu teste de sensibilidade, o paciente já positivou. Eu vou colocar uma aguinha quente e uma aguinha fria dentro de um tubo de ensaio e vou pedir para o meu paciente fechar os olhos e vou primeiro colocar os tubos de ensaio numa lesão, numa área do corpo que não esteja com a lesão, para ele sentir o que é o quente, o que é o frio, conhecer as sensibilidades, e depois eu vou colocar dentro dessa área da lesão para ver se ele sente o quente e o frio, comparando sempre com uma área colateral boa, sem a mancha, para ele poder ter essa comparação. Se meu teste já alterar aí, eu não preciso continuar ele. Se ele não alterar, eu vou para o doloroso, né? Eu posso usar uma agulha ou uma ponta mais fina para fazer esse estímulo mais doloroso mesmo. E se não tiver alterado, também eu posso ir para o último, que é o tátil, que é um algodãozinho seco ali, de uma forma bem levinha, ou o monofilamento laranja, tá? E aí, gente, é muito importante, né, a gente fazer essas comparações de uma forma mais metódica, e eu também oriento que vocês treinem o teste de sensibilidade para prática, né? Que eu acho que pode ser que seja cobrado no sentido semiológico, tá? E monofilamento, eu falei laranja, mas na verdade ele é o verde, e ele é o de 0,05. O laranja é o de diabetes, né? Eu confundi aqui. E mais o que? Aí vocês vão fazer o teste de sensibilidade e ele é o teste dermatoneurológico. Aí se alterou, você já fechou o diagnóstico, senão você vai complementar com outros exames físicos ali, tá? Aí a gente vai definir, né, o caso quando a gente tem os sinais clínicos, os sinais físicos, ou quando, se tiver inconclusivo, a baciloscopia positiva, mas pode ser falso bacilar, então não é só baciloscopia. Aí eu vou pedir, então, o histopatológico nos casos suspeitos ou indefinidos após baciloscopia indireta, tá? Então, sempre considerar, gente, lesões em áreas de pele com alteração de sensibilidade, ou dor, ou tato, mas também espessamento de nervo periférico, alterações sensitivas de nervo periférico, motoras, autonômicas, e também quando tiver uma baciloscopia positiva, né, com biópsia com a lepra, né, que é a hanseníase. Então, de novo, a definição, pauci bacilar é até 5 lesões localizadas na mesma região anatômica ou em apenas um tronco nervoso comprometido, tá? Isso é interessante, porque a presença de mais de 5 lesões, ou seja, 6, 7, 8, né, mais que 5 lesões, já é multibacilar. Mas se eu também tiver menos lesões, tiver, por exemplo, 2 lesões, mas uma estiver lá na perna e outra estiver lá no braço, ou seja, 2 dermátonos totalmente diferentes, também já é multi, tá? Então, o pauci bacilar é até 5 lesões na mesma disposição anatômica do nervo. Se forem lesões em nervos diferentes, aí também já é multibacilar. E presença de mais de um tronco nervoso acometido, ou mais de um nervo palpado, ou baciloscopia positiva. Então, a gente sempre vai pensar no multibacilar nesse sentido, tá? E o tratamento, gente, o que eu acho importante falar para vocês, né? Que, como eu disse, o tratamento, ele modificou, assim, recente, se a gente for parar para pensar, porque foi só em 2017 que a Organização Mundial de Saúde colocou os 3 medicamentos como tratamentos para os 2 tipos de hanseníase, e antes a gente tinha o esquema de 2 drogas para pauci e esquema de 3 drogas para multi. Agora são 3 drogas para os 2, então isso melhorou para a gente. E em 2021 que o Ministério da Saúde lançou essa nota técnica e definiu isso aqui no Brasil. E a partir de lá, inclusive, que eles mudaram essa terminologia e chamaram essas 3 drogas de poliquimioterapia única. Então, quando está falando no enunciado ou em alguma questão poliquimioterapia única, a gente já está falando que são 3 medicamentos,
que é a rifampicina, a clofazimina e a dapsona, tá? E essas medicações, elas são tomadas, né, em doses mensais, autossupervisionadas na própria unidade e doses autoadministradas em casa. Então, a rifampicina, são 3 drogas, né, a rifampicina, você vai tomar 2 cápsulas de 300 miligramas na frente do posto de saúde. A clofazimina, você vai tomar 3 cápsulas de 100 miligramas na frente do posto de saúde, e a dapsona você vai tomar 1 cápsula de 100 miligramas na frente do profissional de saúde, totalizando então 6 comprimidos por mês ali ao todo dos 3 medicamentos na frente do profissional de saúde. Aí, para casa, você vai levar a clofazimina, né? De 50 miligramas por dia, por 28 dias, enquanto a dapsona de 100 miligramas por dia, por 28 dias. Aí chega em 28 dias, você volta na unidade, toma de novo 2 comprimidos de rifampicina, 3 de clofazimina e 1 de dapsona, leva para casa comprimidos de clofazimina e dapsona. É assim que funciona, tá? E o tratamento, ele é por quanto tempo, né? Então, é por isso que a gente classifica. Porque a pálse bacilar a gente trata por 6 meses e a multibacilar a gente trata por 12 meses. Então, justamente por isso que a gente faz essa classificação. Porque o que muda é o tempo de tratamento, tá? Outra coisa que é importante a gente falar de hanseníase, né? Quando eu estou falando de hanseníase, eu estou falando, então, de uma condição que ela é infecto-contagiosa e eu preciso avaliar meus contactantes. Eu vou chamar o meu paciente e vou chamar os familiares dele, contactantes íntimos e prolongados. E eu vou investigar. Então, eu vou chamar eles na consulta e vou perguntar para eles se eles têm alguma queixa, se tem alguma lesão, se tem alguma queixa de sensibilidade de nervo, uma dor, uma parestesia, alguma questão relacionada a isso. Aí, se eles falarem que não, eu vou examinar fisicamente. Então, eu faço uma ectoscopia geral do meu paciente, colhi essa anamnese detalhada e faço uma ectoscopia geral do meu contactante. Eu buscando para ver se ele tem alteração. Se tiver alguma alteração, alguma lesão, eu investigo, vejo se ele tem alteração de sensibilidade, alteração de força, espessamento de nervos. E se ele tiver zeradão, não tiver nada, eu vou acompanhar esse paciente por 5 anos, porque lembra que eu falei que o período de incubação é muito longo? Então, eu vou fazer acompanhamentos periódicos, uma vez por ano, por 5 anos no meu contactante, tá? E eu vou checar cartão vacinal dele, tá? Se ele vacinou uma dose de beta-HCG, uma dose de BCG, desculpa, ele vai tomar mais uma dose, tá? Somente para os pacientes que já tomaram 2 doses, que são pacientes mais velhos, porque o BCG, por um momento, ele tinha uma dose de reforço, hoje em dia a gente não dá mais. Aí, esses pacientes que já tiverem 2 doses, não precisa tomar mais uma em caso de ser contactante. Agora, para todo mundo que tiver mais de 1 ano e que só tiver tomado uma dose, a gente vai revacinar com mais uma dose, como uma imunoprofilaxia para o contactante, tá? Essa comprovação vacinal tem que ser feita ali na consulta, mas se ele não tiver o cartão, a gente pode pedir para ver a cicatriz. Por isso que hoje em dia a gente fala que não precisa mais revacinar se não tiver cicatriz, mas tem que ter o cartão vacinal para mostrar, tá? Eles vão ser monitorados mesmo assim, mas a gente precisa que esses pacientes estejam vacinados também. Agora, a gente vai contraindicar se tiver alguma imunodeficiência, né? Se tiver sendo tratado por alguma neoplasia maligna, por também imunossupressão, se tiver com um tratamento de corticoide em dose plena, ou se for gestante. Mas se não for esse caso, se for maior que 1 ano e tiver somente uma dose, vai tomar uma dose de reforço por ser contactante de hanseníase, tá bom?
Aí Noélia falou, então quando a baciloscopia negativa é porque é bálcio bacilar? Aí é isso, né? Essa pegadinha, né, Noélia? Baciloscopia negativa com menos de 5 lesões e todas as lesões no mesmo dermátomo, mesmo trajeto nervoso e só um nervo acometido. Aí é pause. Tá? Ótima revisão, que bom. Conseguimos revisar bem? Francenise? Vamos para a última? Vamos lá, vou trocar. Um médico recém-integrado à estratégia de saúde da família está revisando os critérios utilizados por sua equipe para a realização de visitas domiciliares. Então, olha só o que eu destaquei, né? Ele, de novo, temos um outro médico gestor aqui da sua equipe, e agora ele está revisando os critérios utilizados para a realização de visita domiciliar. Quem eu faço visita? Quem eu faço VD na minha unidade? Ele percebe que tem frequência das visitas estão sem padronização, muitas vezes dependendo apenas da disponibilidade de tempo da equipe. Ao avaliar prontuários, ele observa que pacientes acamados, pessoas com sofrimento psíquico intenso e gestantes de alto risco vêm recebendo o mesmo número de visitas que pacientes com doenças crônicas controladas e sem fatores de risco social. Aí, ele quer saber aqui, gente, em relação a essa questão. A gente vai fazer o quê? A gente vai propor que as visitas domiciliares sejam realizadas prioritariamente aos pacientes com maior tempo, sem comparecimento à unidade, reforçando o vínculo com a equipe. A gente vai estabelecer um calendário fixo mensal de visitas domiciliares para todo mundo, garantindo a universalidade e a equidade do cuidado. A letra C, implementar a estratificação de riscos dos usuários com base nos critérios clínicos, sociais e funcionais, definindo a frequência de visitas conforme a complexidade dos casos. E letra D, priorizar as visitas domiciliares para usuários com doenças crônicas não transmissíveis, independentemente do controle clínico ou contexto familiar. O que vocês colocaram? C. Alguém colocou B aí também, que é o calendário fixo mensal, já dividindo para todo mundo, garantindo a universalidade e equidade. O Marcelo também botou B. Então, essa questão, gente, como eu falei, eu destaquei ali, né, que ele está fazendo essa gestão da equipe ali na realização das visitas, e eu também coloquei o que ele estava mais observando, que são os pacientes acamados, com muito sofrimento psíquico, vem recebendo o mesmo acompanhamento de pacientes de doenças crônicas controladas sem fatores de risco social relevante. Aqui está o maior exemplo que eu posso dar para vocês hoje nessa revisão de diferença de igualdade para equidade, porque eu falo que pacientes acamados, que são pacientes que demandam muita atenção, muito cuidado. Pacientes com problemas psíquicos intensos, pacientes também de manejo muito cuidadoso, muito de perto, e gestantes de alto risco, que são pacientes também muito cuidadosos, com acompanhamento redondinho, né? Longitudinal, com muita atenção. Eles vêm recebendo o mesmo número de visitas que os pacientes com doenças crônicas controladas de risco social relevantes. Então, aqui eu estou sendo igualdade. Gestante de alto risco recebendo o mesmo acompanhamento de uma hipertensão controlada, a mesma frequência, o que é para um é para outro, porque a gente é igual. E aí, no conceito de atenção primária, a igualdade não se aplica. Porque a gente sabe que as necessidades das pessoas são diferentes. A necessidade de uma camada diferente do paciente que eu tenho que ver de 6 em 6 meses. A necessidade de um gestante de alto risco é diferente do paciente que tem um sofrimento psíquico intenso.
Então, nesse sentido, se eu vou dar diferente, porque as necessidades das pessoas são diferentes, eu estou falando de equidade. Então, aqui, se a gente já for lá para a letra B, que foi o que gerou dúvida, se eu estabeleço um calendário fixo, mensal, ele não modifica de acordo com as demandas, necessidades, com visitas domiciliares para todo mundo, garantindo universalidade e equidade do cuidado, eu estou sendo um pouco incoerente. Porque se eu estou fixa, né, de mesmas visitas domiciliares para todos os usuários, eu não estou fazendo realmente o conceito de equidade, que eu vou precisar realmente ir mais em quem precisa mais e ir menos em quem precisa menos. Então, não é tão fixo e tão mensal assim, tá? Igual para todos, ele vai contrariar os princípios da equidade. Então, eu preciso realmente ser proporcional à necessidade, tá? Se eu for para a letra A, propor que as visitas domiciliares sejam feitas prioritariamente em pacientes com maior tempo sem comparecimento à unidade, reforçando o vínculo com a equipe. Eu posso, sim, e devo selecionar nas minhas visitas domiciliares pessoas que não estão frequentando a unidade para criar vínculos, restabelecer contato. Mas as minhas visitas serem realizadas prioritariamente e os meus acamados, minhas gestantes de alto risco, meus pacientes de sofrimento psíquico e os meus outros pacientes que também são prioridade, onde ficam? Só porque eles estão vindo direitinho, eu vou fazer atendimento só para quem não está vindo? Não. Então não está certa também. E a letra D. Priorizar que as visitas domiciliares para usuários com doenças crônicas não transmissíveis, independente do controle clínico ou contexto familiar. De novo, priorizar. A mesma questão da letra A. Eu vou priorizar para todo mundo que está com doença crônica, independente se está controlado ou não. Muito pelo contrário, os pacientes que estão controlados, pacientes que estão ajustados, pacientes que vão na unidade, eu não preciso me intensificar tanto em domicílio. Então, eu vou reservar no domicílio realmente, né? Não estou dizendo que a gente não vai atender, mas essa palavra de prioridade, né? Priorizar. A gente prioriza quem precisa mais. Então, a gente está priorizando aqui os acamados, os domiciliares, pacientes cuidados paliativos, pacientes que têm dificuldade de sair de casa. Às vezes, paciente psíquico muito intenso, gente, é aquela fobia social que o paciente não consegue sair, né? Então, a gente faz as visitas domiciliares, tá bom? Então, a letra C, que é a correta, e a gente estratificando esse risco antes e fazendo o que esse médico está fazendo, que é organizar isso com a equipe, permite que a gente veja quem é que tem maior vulnerabilidade clínica e social para eu dar mais atenção, para eu fazer visitas mais regulares, para eu ter longitudinalidade, integralidade do cuidado. Às vezes eu não consigo ir toda semana na casa da Dona Maria, que é acamada, mas uma vez vai eu, outra vez vai a enfermeira, outra vez vai minha técnica, outra vez vai a dentista, e a paciente teve uma consulta por semana por um mês, tá? De pertinho. Então, é essa abordagem regulamentada e recomendada, né, pelas diretrizes de atenção primária e Ministério da Saúde, quando fala para a gente poder fazer esses critérios. Então, às vezes, a gente quer marcar a questão que está escrito equidade e universalidade, mas a gente tem que lembrar certinho qual é o conceito dela, para a gente ver se aplica mesmo, tá? Dúvidas nessa questão? Ficou C. Letra C é o gabarito. Implementar estratificação de risco, eu vou estratificar meus pacientes em risco, e até lá no manual da atenção domiciliar, ele dá esses riscos, né? AD1, AD2, AD3, AD4, é o nível de atenção domiciliar que eu dou para o meu paciente. Paciente AD3, AD4, que é todo acamado, todo dependente,
o AD4 já tem algum dispositivo invasivo, às vezes já tem sonda, já está entubado, já está com uma GGT, já está com uma tráqueo. Esses pacientes AD3, AD4, com certeza são de atenção priorizada. E aí eu estratifiquei o risco e eles têm que visitar com mais frequência mesmo. E o AD1, AD2, o AD1 é doença crônica controlada, e o AD2 é uma doença crônica não tão controlada, né? Esses pacientes eu vou visitar, mas não prioritariamente. Essa é a grande chave dessa questão, essa usar a palavra prioritariamente lá na letra A e lá na letra D. E a letra B é o calendário fixo mensal para todo mundo, que não existe também, porque ele é um calendário super versátil, ele depende da demanda do paciente, pacientes agudizando, pacientes pedindo visita, né, de acordo com a demanda, e ele é flexível em relação a essa estratificação de risco que a letra C propõe. Tudo certo, meninos? Ficou mais alguma dúvida? Deu para dar uma ajudada? Estamos caminhando com a preventiva um pouco mais tranquila do que começando a aula? O que vocês acharam? Ótimo, pessoal. Então, assim, eu vou me deixar à disposição, né, para a gente estar tirando essas dúvidas aqui também durante a semana. Mas a gente vai ter esses encontros semanais, né, Paulo? Sim, sim. Então, assim, eu também recomendo que vocês refaçam a questão depois, veja se ficou mais alguma dúvida, e vocês possam vir trazendo dúvidas também nos nossos encontros, para que seja um aprendizado continuado, e aproveitar esses momentos de tirar dúvidas mesmo, tá bom? Aí, para a semana que vem, a gente vai trazer mais questões de maiores índices de erro dos simulados que vocês estão fazendo. E é bom que vocês vão fazendo esses simulados e vão, inclusive, avaliando a progressão de vocês, como vocês estão lendo enunciados, como vocês estão grifando as coisas, interpretando os textos, né? Para a gente ir desmistificando essa coisa de fazer prova também, né? E o volume para vocês vai ser muito importante nesse momento de treinamento, tá? Ó, Sabrina, a gente subiu o simulado já para eles refazerem, mas eu até orientei, esperar passar as 10 aulas, né? Porque aí todos os instrutores e os especialistas já vão falar todas as questões, né, que mais tiverem índice de erro. E como o simulado ele é randômico, tanto as questões quanto as alternativas, para depois dessas 10 aulas eles refazerem para poder ver realmente se houve uma evolução, como que foi isso, né? Então, Ótimo, a gente fazer isso pré e pós as 10 aulas nos 4 simulados, entendeu? perfeito. E aí também é bem legal, porque várias dicas assim que eu dou, vocês aplicam para outras cadeiras, e várias dicas que a outras cadeiras trazem também para a gente. Até porque a preventiva é aquela que vai cair uma questão de cada cadeira, sempre assim, a gente agloba tudo, qualquer tema de outra cadeira cabe dentro da nossa prática, e essas dicas de interpretação também se aplicam às outras cadeiras. E outra coisa que é muito legal da gente estar falando também, gente, é que quando vocês estão lendo uma questão de preventiva, vocês têm que estar com a cabeça de preventiva. Porque às vezes a mesma questão, mas na clínica médica, que não tem esse olhar de atenção primária em saúde, essa estrutura, né, da estratégia de saúde da família, dos princípios e tudo, às vezes ela vai ser resolvida de outra forma, mais papum, mais medicamento, mais tratamento, mais exame. Mas se eu estou lendo uma questão com a cabeça de preventiva, já dá uma floreada nesse sentido de atendimento longitudinal, de referenciar menos aos especialistas, né? De acompanhar o paciente a longo prazo, de sempre cuidar da família, cuidar das esferas do cuidado. A gente da medicina de família, a gente tem essa linha de cuidado, por isso que é legal vocês sempre estarem lendo onde vocês estão e se é uma questão ali de preventiva mesmo, tá?
E aí eu acho que é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta, a gente vai continuar trazendo essas questões. E algumas questões eu vou aproveitar para dar uma revisada ali, como eu fiz hoje na Hanseníase, que são questões que sempre caem em prática, caem em teórica, sempre são as mesmas dúvidas, então eu acho que é legal a gente aproveitar esses nossos encontros também para isso, tá? Então é isso, pessoal. Acho que a gente já pode ir descansando, né? Não sei se o Paulo tem Sim. mais algum recado para vocês. Não, tranquilo, é isso aí. Amanhã a Beth está de volta, é que ela teve que fazer uma viagem hoje, mas já está retornando para São Paulo, amanhã ela está de volta, tá bom? Boa noite, Então, pessoal. Obrigado, Paulo, viu, boa Reina? noite. Boa noite. Obrigada, Tchau, Paulo. Boa noite. tchau. Tchau.